aqui no canal, você sabe que eu sou um grande entusiasta do governo Milei. Eu gosto muito do que está sendo feito lá, acho altamente promissor e, aliás, os resultados falam por si mesmos. Eu tenho acompanhado isso bastante aqui no canal há algum tempo, trazendo a questão da inflação, o quanto que ela foi bastante controlada nesse governo, o quanto que, de fato, o Milei conseguiu reverter esse problema, essa chaga que existia para o povo argentino, e o quanto que isso, na prática, abre um novo caminho para a economia do país. Tem muita coisa a se fazer lá, eu sempre falo a respeito disso, nunca escondo esse ponto, mas a verdade é que o que já tem sido feito é impressionante. De fato, os resultados que foram conseguidos até agora, não me canso de dizer, nem o mais otimista dos libertários conseguiria prever isso acontecendo. Agora, a questão que fica para nós brasileiros sempre é possível ter um Javier Milei aqui no Brasil? É possível replicar esse sucesso por aqui? Fazer o mesmo programa de governo que o Milei fez lá na Argentina, aqui no Brasil, para salvar o Brasil da bancarrota? Uma questão importante que eu quero conversar com vocês aqui neste vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho. Se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E olha só, tem muita gente na torcida para ver um Javier Milei aqui no Brasil, sim. Tem até um cara do mercado financeiro, que eu não vou lembrar quem que é agora, não sei se foi o Stuberger que falou, que o Tarcísio de Freitas poderia ser esse cara, talvez citando outras pessoas, não foi exatamente a opinião dele, vamos colocar assim, para as motos estragando meus vídeos aqui, né? Mas o ponto que ele falou basicamente foi o seguinte, que se o Milei conseguiu fazer na Argentina, poderia ser feito aqui no Brasil também. E eu não sei se eu concordo exatamente com essa opinião, e aí que está o grande ponto, porque Javier Milei é uma figura ímpar na política mundial. Isso precisa ser dito. O paralelo mais próximo que a gente pode traçar com ele é o Nayib Bukele, mas o Nayib Bukele não tem toda a pegada econômica do Milei. Então não chega nem a ser um cara muito semelhante, né? Então o Milei é meio que uma figura única na política mundial. E eu te pergunto, quem que é parecido com ele aqui no Brasil? E quem se comprometeu, como o Milei se comprometeu, com uma agenda política de controle fiscal, de corte na máquina estatal, de fazer de fato aquilo que precisa ser feito? Eu nunca vi ninguém falando isso, pelo menos ninguém que quer se projetar à presidência da República. Pode ter um ou outro deputado federal, pensa no Partido Novo, por exemplo, mas nem mesmo o Romeu Zema, eu imagino, adotando esse tipo de política aqui no Brasil, que é difícil de fazer, cara. Quem acha que o Milei está fazendo uma coisa simples, está seguindo apenas uma cartilha, está desconsiderando o fator político nessa história. O que me leva a me perguntar se será que só será possível ter um governo como o do Javier Milei se de fato o país estiver quebrado já? E não é garantia de nada também não. Para quem fica pensando assim, não, vamos deixar o Brasil quebrar logo, porque aí vem um Milei e conserta tudo. A Venezuela está quebrada há um tempão, já passou dessa fase que a Argentina estava antes da vitória do Milei, e não teve Milei nenhum sendo eleito lá. O Nicolás Maduro continua firme e forte no país. Então, quem aposta suas fichas nisso está arriscando bastante a viabilidade política e econômica do país. Eu não vejo a coisa nesses termos, não. Então, olhando para essa questão da figura política, eu não vejo hoje ninguém pronto para ocupar esse lugar, porque ninguém está de fato comprometido com esse tipo de política. Aí não significa que não possa aparecer alguém. Falta 1 ano e 4 meses para as eleições. Mais ou menos nessa época, sim, o Milei já estava bastante determinado a seguir as suas políticas, mas nada impede que apareça alguém aí e acabe surfando na onda do sucesso que foi o Javier Milei. Vai acontecer? Aí é outra história, porque a política brasileira, meu amigo, a política brasileira é um problema seríssimo. E aí vem a grande questão que a gente tem que levantar. Alguém estaria comprometido a fazer o que o Milei fez? Pensemos no governo Bolsonaro. A gente estava naquela onda azul, usando aqui a terminologia brasileira, porque veio com o Trump também lá, mas o Trump é vermelho, né? O Partido Republicano é vermelho lá nos Estados Unidos. E todo mundo achou que ia dar certo, a direita venceu, o Estado mínimo e etc. Isso não aconteceu, claro, tivemos a pandemia no meio desse caminho,
Mas penso, por exemplo, que o Bolsonaro aumentou o Bolsa Família, aumentou o BPC, aumentou o valor desses programas também. Ok, trouxe um equilíbrio fiscal que é muito interessante, só que o problema de você fazer as duas coisas, e aí é o que diferencia ele bastante do Milei, é que o equilíbrio fiscal que eventualmente você tenha começado a fazer no seu governo de direita não vai ser continuado por um governo de esquerda. Corte de gastos, privatização, programa de privatização, jamais isso iria acontecer. E também, não apenas esses pontos, né, vários outros, mas tudo que você aumentou em matéria de assistencialismo vai ser mantido. Ou seja, no eventual governo de esquerda que venha depois, a situação vai ser piorada. Então, no Brasil, o assistencialismo cresce de maneira constante e de maneira inequívoca, sendo que cortes, quando feitos, são algo muito pontual, algo que acontece ali uma vez ou outra e nada além disso. É o problema que a gente herdou aí do governo Bolsonaro. Então, o comprometimento que deveria haver é de, por um lado, reduzir o assistencialismo, que é uma praga aqui no Brasil por fatores morais e por fatores econômicos. Eu fiz um vídeo recente falando aqui que o BPC vai quebrar o Brasil, vai ficar maior do que o Bolsa Família em 2 anos. É uma coisa completamente insustentável. Então, tem que ter alguém com compromisso de acabar com o assistencialismo. Ah, não, reduzir um pouquinho. Não, o Milei provou que isso não funciona. Fazer um pouquinho, gradualismo, isso não funciona. Tem que ter um choque econômico de fato. Então é um cara para acabar com programas, ó. Não vai ter mais o pé de meia, não vai ter mais o auxílio gás, a cortar esses programas mesmo aí e, sei lá, na eventualidade aí de não ser politicamente viável, congelar outros que vai ser mais difícil de cortar para evitar que eles continuem sugando recursos públicos. Então tem que ter o compromisso de acabar com o assistencialismo, acabar também com uma série de Lei Rouanet, essas coisas aí que vão consumindo o recurso e cortar na carne estatal também. Ter esses compromissos. E é claro, absolutamente, não fazer aumento de impostos, que é o que esse governo tem feito a todo momento. Já são 20 e tantos impostos criados pelo desgoverno Lula. Agora, de tudo isso que eu falei, você percebeu claramente, sem dúvidas, de que há uma grande necessidade de contar com o Congresso Nacional. E o Brasil tem uma diferença em relação à Argentina, que nós não temos eleições de meio de mandato. Você elege uma legislatura junto com a presidência da República, aqueles 4 anos ali. Engraçado que uma mulher que participou ali do programa de governo da Simone Tebet, quando ela foi candidata, e que fez o L depois no segundo turno, ela justificou seu voto no Lula, dizendo que o Congresso Nacional que tinha sido eleito estava muito à direita. Então seria um problema ter um Congresso à direita e um presidente à direita também. Olha que pensamento mais bobo, mais tolo. Basicamente, o que essa senhora disse foi que nenhum presidente eleito pode ter governabilidade, porque ele tem que ser do sinal invertido do Congresso Nacional. Então, é um ponto que eu sempre bato aqui. A eleição para presidente é muito importante no ano que vem, sem sombra de dúvidas. É a chave para quebrar ou não o Brasil. Mas o voto para deputado é fundamental. E o voto para deputado, na minha opinião, tem que ter em mente o aspecto econômico. Principalmente, o voto para senador tem que ser o de combatividade ao STF, para botar o STF no lugar dele. Lembre, são 2 vagas para o Senado Federal. Dá para derrubar ministro do STF com essas vagas novas que chegaram aí. Para mim, o critério do Senado tem que ser combate ao STF, mas Câmara dos Deputados tem que ser critério exclusivamente mesmo, critério econômico. Tem coisa muito importante aí, porte de armas, ideologia de gênero, beleza, concordo com tudo isso. Economia. Um Congresso Nacional que não deixe passar aumento de impostos. Não é igual esse aqui, que agora está fazendo ali o tipinho, mas deixou passar um monte de coisas, aprovou a reforma tributária do governo Lula. Uma tragédia que a gente nem começou a mensurar ainda, tá? Não, um Congresso que esteja, de fato, comprometido em não aumentar impostos e obrigar o corte de gastos para o governo, inclusive na votação do orçamento. Então, mais do que ter um Javier Milei como candidato à presidência da República no ano que vem, que eu nem sei se é algo viável, temos que ter deputados comprometidos com essa causa, porque não adianta nada eleger o cara para ser aí um disruptivo, um inovador, e não colocar um Congresso Nacional que, de fato, esteja à altura das mudanças que precisarão ser feitas. É um voto duplo nesse sentido, é um voto de coesão de ideologia política que talvez possa trazer algo bastante útil para o Brasil.
Algo como aconteceu na Argentina, não sou tão esperançoso assim, mas sim torço sempre para que melhor aconteça para o Brasil.